Mas eu comecei falando que ele é o rei dos escritores, e isso é uma verdade, Dudu? Cara, eu acho que a gente pode considerar pelo menos o rei dos escritores populares, né? Porque ele trouxe ele trouxe a literatura, ele foi um dos caras que não tinha medo de falar que os livros dele eram populares. Por que isso é importante na literatura? Porque a literatura, para muita gente, é vista como algo hermético, né? A gente fala, né, até no Brasil, no exterior e tal. E na realidade não, cara. Na realidade a literatura, ela é e tem que ser aberta a todos, tem que ser acessível a todos, né? Uhum. E essa é a grande batalha dos escritores populares, né? Então, uma vez ele foi questionado não sei se foi uma entrevista e tal, e aí ele falou, ele foi pressionado, ele falou, eu sou o McDonald's da literatura, quer dizer, que é aquela coisa de você, comer, né, fazer uma refeição rápida e tal, beleza, né, o cara pode ser que, eu acho que os livros dele são bacanas e são profundos, mas você não precisa ter um compromisso, cara, fazer um compromisso, botar anel de aliança de casamento para casar com um livro, não. Você pode consumi-lo, né, de forma, né, como você teria um filme, né, para o entretenimento. Então, nesse ponto, eu acho que a atuação dele é muito, muito importante e muito interessante, assim, por esse lado, assim, né? Eu acho que o grande legado que ele deixa, né, continua deixando, né, ainda está conosco, o que ele nos traz é isso, né, essa exaltação da literatura popular de entretenimento com uma coisa bacana, não é uma coisa menor, né? Porque tinha muito isso. No passado, a gente teve essa coisa da literatura pulp nos Estados Unidos, né? Que é uma literatura mais escapista, uma literatura mais especulativa, que era publicada em revistas, né? E o pessoal falava, pô, isso aqui é de quinta categoria. Tinha coisas muito ruins na literatura pulp, mas também tinha coisas boas. Isaac Asimov, o Robert Howard, né? O Lovecraft. Muita gente boa foi publicada em literatura pulp, na literatura de revista. Então, Stephen King falou assim, olha, nossa literatura também tem um espaço. A literatura especulativa, a literatura de entretenimento, a literatura de consumo rápido, qual o problema? Horror também, né? Que é uma coisa que era meio mal vista. Que nem filme de terror, geralmente. Susto barato e tal, não tem complexidade de drama e tal. E ele realmente conseguia, mesmo nesses livros de terror, trabalhar muito bem o drama dos personagens. Mas sobre esse lance da popularidade, tu acha que esse posicionamento dele faz com que em algumas comparações com outros escritores que talvez abordem horror também, Allan Poe, Lovecraft, tu acha que ele é visto por algumas pessoas como um cara, tipo, inferior a esses outros? Eu acho que hoje não, né? Eu acho que hoje ele já provou o que ele tinha que provar. Certamente em algum momento, sim. Tem uma história interessante. O que fazia as pessoas olharem com esses olhos? O fato das histórias serem menos complexas? O que era? No momento que as histórias se tornam muito populares, né? Tornam um sucesso, a própria panelinha cultural, vamos dizer assim, né? Dos próprios escritores, vai desprezar, né? Porque fala, pô, esse cara tá vendendo muito. Porra, eu que sou um puta de um erudito aqui, não tô vendendo que nem ele. Então começa a se criar um preconceito, né? Começa a se criar isso, né, na mídia, enfim. E aí ele veio mostrar que não, né? Então daí que eu acho que o preconceito veio daí. Eu acredito que o preconceito nunca vem dos leitores. Eu acho que vem de uma elite, né? A chamada panelinha cultural que tem em todo lugar, né? Então daí que pode ter vindo isso. Mas ele quebrou essa barreira, até porque ele escreveu coisas que não necessariamente são... Nesse sentido, tem uma história engraçada, né, que ele encontra uma senhora no aeroporto e tá lendo um livro dele de terror. Tá gostando disso? Fala, não, esse cara é horrível, cara. Essa literatura que eu tô lendo aqui de terror é horrível, né? Porra, e era o livro dele, né? Era um livro dele. Ele fala, não, eu sou o autor desse livro e tal. Você me desculpa, o livro mesmo pra mim é Um Sonho de Liberdade, A Espera de um Milagre. Mas eu também escrevi isso. Você tá entendendo o negócio? Então, nesse sentido que ele, né, que eu acho bacana, né? Ele mostra, pelo trabalho dele, que a literatura de horror, a literatura popular, a literatura de entretenimento, ela pode ter a qualidade de qualquer outra literatura. Isso é uma característica dele enquanto escritor, que é muito legal. Mesmo que fosse um conto, né? Tripulação de Esqueletos tem vários contos. Sim. E às vezes
com poucas páginas, tu já consegue compadecer dos personagens. Uhum. Pode estar num cenário de terror, pode estar num cenário de drama, pode estar num cenário até não tão triste e tal, mas os personagens que ele cria ali, com dilemas humanos, problemas humanos, eles são cativantes, né? Tu quer ver onde é que vai estar esse cara, ele tá no mercado, onde é que ele vai agora? Ah, esse cara tá na prisão, como é que ele vai sair daqui? Então, tipo assim, mais do que o gênero do terror em si, ele trabalha muito bem essa construção do personagem, faz tu querer saber o que cada personagem pensa na história, né? Isso é essencial para qualquer tipo de literatura e, sobretudo, no terror, né? Porque o terror, ele justamente o que causa o terror é a reação da pessoa, né? Por que vai acontecer comigo? Você colocar um monstro sinistro no meio do espaço onde não tem ninguém, o que existe de terror nisso? Nada vai acontecer. Então, quando ele trabalha os personagens, ele trabalha os dramas dos personagens, né? Como um excelente exemplo é o Cemitério. O filme é chamado de Cemitério Maldito, né? Mas é Pet Sematary, o nome do livro é o Cemitério. E ele passa grande parte do livro só com dramas familiares, né? Só lá no finalzinho, aliás, tu fica até meio cansado. Fala, pô, quando é que vai aparecer? Às vezes você viu o filme é 2 horas. Você sabe quando é que vai acontecer essa história aí? E vai demorando. Só que, porra, quando acontece o negócio, é assustador porque você já conhece tudo. Você conhece até a vida sexual dos caras, né? do casal, o cara você conhece tudo. E aí você, né, o que o cara preza mais, né, o que ele sente, e é assim que ele trabalha. O horror precisa trabalhar nisso, né? Tu falou esse negócio sexual, né, porque eu lembro que no conto do Nevoeiro, o personagem ali, que é interpretado pelo Thomas Jane no filme, ele até, tipo, não atrai a esposa dele, porque ele não sabe como é que a esposa dele está viva ou não, né? Mas ele acaba transando com aquela personagem da Andrea lá do The Walking Dead, né, no conto. E no filme isso não tem, né? E essa parada do sexo, eu percebo que ele trabalha bastante no livro, ele gosta bastante de explorar essa veia do personagem. Às vezes o personagem é bom, mas ele faz uma parada que tu pode considerar dúbia, né? Ah, isso aqui não é tão certo assim e tal. Eu acho que, inclusive, tu falou do Sonho de Liberdade, ele é o que melhor faz isso, né? Porque ele fala de personagens que cometeram crimes, são criminosos. Claro. Mas ele cria histórias tão cativantes que mesmo esses caras sendo criminosos, tu meio que fica do lado deles, né? Tu não se nem muitas vezes se pergunta muito. Tu se pergunta o que eles fizeram, tu condena o que eles fizeram, mas, tipo, tu entende que tem um lado humano ali, né? Não, e o protagonista é inocente, né? O protagonista, né? Que tu não sabe, né, até o final, assim, tu indo, né? Mas eu acho que essa construção dele é boa, tipo, isso tu falou, uma coisa que ele sempre explora, principalmente no Nevoeiro, é essa parada religiosa. Aí tem um outro conto que não virou filme dele, que eu gosto bastante, um conto não, um livro, que eu gosto bastante dele, que é o Insônia. Que tipo, e ele fala muito assim dessas questões mais delicadas, tipo, tem toda uma parada sobre legalização de aborto, sobre gente que é a favor, gente que vai fazer nas clínicas clandestinas. Então ele sempre tem uns temas assim que eles são delicados, mas ele trata de uma maneira que, cara, tu entende aquilo, mas tipo, não chega a ser tão forçado. Sabe? Ele é trazido de uma maneira assim que tu entende naquele contexto. Até no Sonho de Liberdade, os caras metem bala nele, né? Tipo, é pesado, assim. Mas talvez o melhor exemplo disso, do que é pesado e tem essa parte mais sexual, é o do It, né? Que tem a parte que as crianças lá fazem um surubão. Tipo, isso aí é loucura, né? Foi tirado depois nos 2 filmes. E sinceramente, nos filmes ia ser difícil de transpor o conceito que ele quer mostrar nas páginas, né? Eu tenho dificuldade de entender até nas páginas, sabe? Porque o primeiro livro que eu li do Stephen King foi justamente o It, a Coisa, há muito tempo. E eu acho que é o maior livro dele. Eu não tenho certeza do que eu tô falando também, mas eu lembro que era muito grande, foi um desafio pra mim, porque na época eu não tava acostumado a ler nada tão extenso assim, sabe? Mas o negócio me pegou, eu fui através do filme, do It de 90, eu gostava muito da imagem do Tim Curry, fui indo no livro e tal, e o livro explora muito mais do que o telefilme, né? Então ele consegue construir muito melhor a entidade, é muito mais... Porque essa é a parada louca, entendeu? Pelo livro, tu tem medo da entidade. Pelo filme, tu tem medo da figura do Tim Curry. É diferente. Ele constrói nas páginas a identidade de uma maneira que o telefilme não consegue. Isso que é bacana das adaptações, porque são visões diferentes, né? Então você pega o Iluminado, por exemplo. O Iluminado, quando eu li o livro, né, eu me lembro de que a grande paranoia do livro, até um certo ponto, era você achar que tinha alguém no hotel, né? No filme, isso não é uma questão, né? Você já vê logo que tem as garotas ali, que ele tem aquela visão, então você acredita que é terror, são fantasmas. Mas no livro não. Você imagina essa sensação de você estar num hotel isolado,
né? Você já ouviu que tinha entrado alguém ali que tinha matado, né? O zelador antigo, etc, tudo. E aí você começa a ouvir barulhos dentro da... Primeira coisa que você vai pensar não é que são fantasmas, né? É que alguém tá entrando na parada, você tá com a sua família num quarto, mas, porra, o que você vai fazer e que é isso, né? E essa é uma das coisas que... Então, por isso que as adaptações, eu acho que elas até funcionam melhor quando são adaptações feitas, são reimaginadas. Sim, não dá pra transpor diretamente. Né? Como foi o próprio caso do Iluminado, né? Você pega o Iluminado, por exemplo... depois o Stephen King fez um outro filme do Iluminado. Pra TV, né? Pra TV. Cara, é muito mais fiel. Mas muito pior. Muito pior. Muito pior. A obra audiovisual é pior. Mas isso que o Léo falou é curioso, porque só de tu imaginar que tem outros escritores que já passaram por isso, tu entende que a dificuldade que tem em adaptar, né? Que vai pegar Lovecraft, por exemplo. Lovecraft fala o tempo inteiro sobre medo do desconhecido, sobre figuras que nem o olho consegue compreender, uma cor que tu nem conhece na Terra, um som que tu não consegue nem entender o que significa. São conceitos que, tipo assim, escritos, tu consegue imaginar. Claro. Tu consegue sentir isso. Agora, como é que faz isso no cinema? Como é que é uma forma no cinema que tu não consegue nem entender, conceber? Exatamente. É difícil, né? Como é que vai fazer isso, transpor pra tela? Que aquilo tu não consegue imaginar quando tu botou no filme, tu teve que imaginar, daí tu já sugestionou, né? Não, porque quando você botou no filme, alguém imaginou pra você. Esse que é o negócio. E como tá no livro, você vai criar o que aquilo te traz, o jeito de sentir um terror inimaginável. Aí você vai... O que é o seu terror inimaginável? Digamos, né? Você que no livro, a literatura tem esse poder, né? Você vai construir junto com o autor. Sim. Então você vai imaginar o que você imaginaria quando o cara deixa em aberto. Claro que no audiovisual você tem que trazer a coisa, né? De mão beijada, vamos dizer assim, né? Tem tanto é que o que eu falei da cor que veio do espaço, né? A cor que caiu do espaço, né? Eles tiveram que colocar uma espécie de roxo, púrpura, claro, né? claro. Tiveram que mostrar a cor, né? Claro. Um negócio, né? Exatamente, Então as adaptações são questionáveis. As melhores eu acho que são essas aí que realmente você reimagina, né? Como o caso do Iluminado. O próprio que a gente tá falando do Sonho de Liberdade. É uma novela, né? Acho que deve ter uns 40 páginas, se não me engano. Tá na 4 Estações, o nome do livro dele. Muito bom também, né? Reimaginado e tal, enfim. Eu acho que tem que ser assim, né? Tem Meio que ser pegar adaptado. o conceito e trabalhar isso de uma outra forma, né? Que quando tenta fazer diretamente, tem coisa que se perde, né? Que nem a gente falou, O Nevoeiro, pra mim, é um bom filme. Não acho excelente, mas acho bem bom mesmo. O final também é incrível. Afinal, não tem nada a ver com o que tinha no conto, né? Claro. Então é isso que tu falou, a releitura. Tu pega aquele conceito, a ideia de tu não tá preso num local que tu não consegue ver um palmo à frente, e daí tu pega e transforma em outra coisa, né?